Teremos agora a apresentação de um documentário, um vídeo institucional, a qual o Tribunal de Justiça ganhou em primeiro lugar na categoria Vídeo Institucional, na cidade de Maceió, Alagoas, cujo prêmio foi entregue há poucos dias atrás, 15º Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça. Assistiremos agora ao vídeo premiado pela equipe da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Me arrependo bastante, não era para ter fugido não. Faltava quase 6 meses só. Já tentei voltar para lá, mas até agora não consegui não. O que eu mais quero é voltar. Faz 4 anos que eu estou longe de lá. Mas na PAC foi a melhor coisa que me aconteceu. Lá eu mudei meu pensamento, estava com pensamento bom. A família chegava lá com um sorriso na boca. A gente notava a diferença e eles também notavam em nós. Todas as APAC o tratamento é diferente. É tudo dentro da lei. O cara está preso pela consciência. Eu vim transferido para cá no sentido de fugir, no outro dia pular o muro. Aqui ninguém usa droga, todo mundo faz estudar, é todo mundo de boa, são todos irmãos. Aqui não precisa se abaixar, não precisa se acocar, não precisa revira a vasilha de nós, aí vem um bolo inteirinho para nós. Ele antes era estressado, reclamava, era um pensamento totalmente diferente. Ele agora se preocupa mais, tem mais paciência, senta para conversar, ele é mais humilde. Por isso que eu acreditei na PAC de trazer ele para cá. Hoje eu não saio daqui e não tenho medo do que ele se vai acontecer alguma coisa com ele. Eu tenho certeza que não. Quando eu vim para essa PAC, que eu fiquei sabendo como que funcionava, mais ou menos, eu vim mais com a intenção de sair daquele inferno que eu estava. Então, quando eu cheguei aqui, o meu pensamento era apenas pagar minha pena em um local tranquilo e, no final, voltar para a minha vida em Natal, a minha família normal, a minha vida. Mas com esses 9 meses que eu passei aqui, eu fui vendo o que acontece. A PAC era mais do que aquilo que eu esperava. Logo quando eu cheguei, que eu passei pelos portões dessa PAC, eu já vi a diferença, né? Eu já fui assim tratado como um ser humano, né? Assim, mandaram que eu levantasse a minha cabeça, mandaram que eu tirasse as minhas algemas e me assim receberam de uma maneira assim que eu nunca fui no meu passado, no comum. E para minha sorte, eu até digo assim, eu fui chamado para ficar na PAC trabalhando. Na PAC, carteira assinada, tudo, me foi dado essa oportunidade. Daquele local onde você, o que acontece, encontra amor, você não quer nunca sair. Quem chega lá de fora, ele não vem com a cabeça boa de quem está aqui dentro não, ele vem com a cabeça já virada, que nem diz o ditado, entendeu? Aqui não tem policiamento, mas tem disciplina. Aqui um não pode estar discutindo com o outro, que vai ser disciplinado. Você aqui não pode dizer palavreado. Que aqui é bom. Quem quer tirar sua cadeia, sair da cadeia grande, porque lá, velho no meio do crime, lá é muito perigoso, né? E aqui não tem o que tem lá e quem quer pagar a sua pena aqui é melhor. Eu sou mais tranquilo. Ele era muito afobado, aqui eu estou achando ele mais calmo. Eu converso muito com ele, o menino aqui também conversa. Eu noto ele mais calmo. Aqui eu sou bem tratada, aqui é ótimo. Aqui ele recebe a gente bem, as voluntárias recebem a gente bem demais. E tudo me trata bem aqui. E aqui é melhor, os passos. Tem um horário de chegar, tem um horário de sair. Tudo é na disciplina, mas tudo é legal, eu acho, sabe? Tudo é bom.
A PAC do Rio Grande do Norte, ela foi a primeira do Nordeste. O que nos motiva é o amor, é a vontade de fazer a diferença dentro da sociedade. Porque enquanto você acolhe um recuperando daquele e você consegue aplicar a metodologia e você vê que entrou uma pessoa que cometeu um crime e quando você consegue reinserir ela na sociedade, ela não volta a reincidir no crime, isso você está protegendo a sociedade que você vive. Nós temos entre 80% e 90% de ressocialização. Na aplicação da metodologia, ela é basicamente a disciplina, o tratamento com amor, com respeito. Nós resgatamos a dignidade dele lá dentro. Uma coisa que no sistema prisional comum ele não tem mais. O trabalho é manual, é um trabalho de artesanato, porque nesse momento que eles estão trabalhando e sentados naquele manuseio de coisas pequenas, eles estão refletindo na vida. Então é uma terapia pelo trabalho. Lá dentro nós temos um conselho de sinceridade e solidariedade, que é formado pelos próprios recuperandos. Então eles cuidam deles. Nós partimos do pressuposto que só o preso entende o preso. A partir desse ensinamento que parte deles, a metodologia vai sendo aperfeiçoada. É por isso que a PAC dá certo. Hoje na PAC Macau nós temos 7 funcionários. Digo sem medo de errar. Se não fosse o Tribunal de Justiça, os servidores do Tribunal de Justiça, especificamente do programa Novos Rumos, os juízes que têm levado estudantes para conhecer a metodologia, que têm divulgado e disseminado essa semente no Rio Grande do Norte, nós não estaríamos abertos hoje. A comunidade se integra para fazer aquela unidade prisional um centro de recuperação do indivíduo. É tanto que as APACs, as unidades, não são chamadas de presídios, são chamadas de centro de recuperação social. Essa questão do envolvimento comunitário fica bem claro na APAC. Quando você vê, no caso de Macau, na APAC de Macau, quando você vê que a APAC funciona no centro da cidade. Não há um incômodo, não há revolta da população. Durante os anos já que eu voltei para cá, estou morando com a minha mãe aqui de novo, vai fazer 4 anos em julho, né? Nunca vi uma encrenca aí nenhuma. Me sinto tranquilo por causa que eles nunca deram trabalho pra gente, né? Graças a Deus, né? Já é uma metodologia testada. Se você aproveita uma metodologia que já é em andamento, você está barateando o custo. Nós temos APAC que elas são autossuficientes. Em Macau nós temos uma indústria de vassouras. Os valores da manutenção de um preso no sistema comum é altíssimo. Passa de R$ 2.000, R$ 2.500. As APACs, qualquer APAC, os custos são bem em conta, porque você não tem todos aqueles profissionais que precisam para estar dentro de uma unidade prisional. É um sistema voltado especificamente para as pessoas que cometem crimes naquela localidade. E isso é um fator importantíssimo para o impacto na reincidência. É a questão dos controles informais. A família, o padre, a vizinhança, as pessoas com quem você convive, seus amigos. Na medida em que você cumpre pena num local em que estão as pessoas que exercem o controle sobre você, essa pena será muito mais eficaz. Ele vai sair com uma perspectiva melhor, com um futuro melhor, buscando assim, estreitar os laços familiares. Esse é um aspecto muito bom da PAC, que busca reconstruir muitas vezes esse lado que foi geralmente deixado à parte pelo apenado. Ninguém é irrecuperável. A reincidência é um medidor de satisfação. Eu me lembro quando visitei a APAC de Minas Gerais, né, e me deparei com uma cena que me chamou muita atenção, de uma freira já idosa, que estava, né, fazendo crochê com um apenado. Eu perguntei a ela: a senhora veio aqui para ensiná-lo? Ela disse: não, eu vim para aprender. É muito difícil agora falar numa sociedade sem prisões, mas é possível falar com uma sociedade com prisões diferentes. Quando o criminoso entra lá, ele entra criminoso, mas ele sai homem. Do amor ninguém foge. A PAC é isso, amor.
Esse é o vídeo institucional que deu ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte o primeiro lugar na categoria, prêmio recebido em Maceió em abril deste ano. 15º Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça, prêmio do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Senhoras e senhores, teremos agora o desenvolvimento do último tema proposto para este seminário. Convidamos para presidir os trabalhos da mesa o excelentíssimo senhor desembargador Saraiva Sobrinho, os debatedores, juiz de direito Gustavo Marinho, a doutora Juliana Pérez, e o nosso palestrante, doutor Luiz Carlos Rezende, juiz da Vara de Execuções Penais da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, e titular da Coordenadoria de Execuções Penais da Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB. Mas eu quero desde logo agradecer a presença de todos. Gostaria que esse auditório efetivamente estivesse lotado, não é? Mas é bíblico, não é? Muitos são chamados, ainda poucos que acorrem ao chamamento, né? E os que não vieram não sabem que vão perder. Cumprimento aos estudantes, advogados, promotores, juízes, todos que aqui compareceram, e devo dizer que os senhores não vão se arrepender também em assistir mais este painel. Bom, teremos a satisfação de apresentar, como já dito, a temática PAC. Realmente é empolgante, é uma nova modalidade de execução da pena. E, diga-se de passagem, para mim, é a redenção da execução penal no Brasil. Nós vamos fazer com que o preso, o eventual infrator, cumpra a sua pena, mas cumpra com dignidade, cumpra com amor, cumpra próximo da família e cumpra assistido pela sociedade. Que não lhe vê como irrecuperável, mas como uma pessoa, como um agente, que, diante de um deslize que comete, é capaz de retornar ao convívio social. Então, a PAC, na verdade, ou busca fazer esse resgate da cidadania. Teremos, com muita satisfação, como debatedores, a doutora Juliana Pérez, à nossa direita, né? Merece uma salva de palmas, por favor, gente. Até porque a maioria aqui é mulher. Vamos aplaudir a doutora Juliana, né? A torcida organizada. Ela é advogada militante no Estado, em particular na região de Macau, onde, inclusive, foi presidente desta PAC que vocês viram aí, dessa maravilha, não é? Hoje é procuradora do município. E durante a fala dela, que infelizmente vai ser só de 10 minutos, vocês vão ouvir muito amor, formado, mas não estranho, é o sotaque que, inclusive, eu acho deveras gostoso. Teremos como segundo debatedor, o primeiro, esta ordem aí, o doutor Gustavo Marinho, que é, acima de tudo, o coordenador do programa Novos Rumos da Execução Penal, aqui no estado do Rio Grande do Norte. Programa esse que eu tenho a felicidade de ser o presidente desse programa. E felicidade essa que vem exatamente pela busca, pela manutenção que a gente procura implementar da APAC, essa metodologia de execução penal. As outras coisas eu não amo, não, mas esse sistema eu amo. Estou até um pouco afastado, mas ele fica sempre buscando. Então, ele é o coordenador desse programa e é também juiz da Central de Penas Alternativas da comarca de Natal, não é? E hoje teremos, senhoras e senhores, e eu já estou tendo a alegria de voltar a conviver com o juiz Luiz, o doutor Luiz Carlos Rezende, né? Uma pessoa que, acima de tudo, é um grande ser humano, tem um coração imenso. E se eu resumisse tudo que me disseram aqui com relação ao currículo dele, dizendo que é uma das maiores autoridades
naturalmente respeitada a prata da casa, né? Desse tema APAC no Brasil. Ele só não foi o pai, o criador, mas ele fez com que essa metodologia tivesse vida no Brasil. Para os senhores terem uma ideia, ele conseguiu levar esta argumentativa, não é? Praticamente para o mundo todo, pois ele, como coordenador do grupo Superando Fronteiras, da Fundação AVSI-CNBB, para a expansão das APAC em território nacional, ele conseguiu também levar para outros países, inclusive, em alguns momentos, me parece até para a Colômbia, né? Mas isso aí é uma história que será posteriormente contada. Porque ele, na qualidade de especialista, foi convidado pela UNIDOC, as Nações Unidas, de Bogotá, isso em 2015, para discussões de assuntos penitenciários, buscando exatamente o acordo de paz entre Colômbia e as guerrilhas. Imagine, esse homem tem know-how, esse homem tem capacidade, e a Colômbia tentar apaziguar aquela sempre eterna briga, e agora que eu diga, né? Imagine-se no território nacional do que ele é capaz de fazer. O doutor Luiz Carlos também, juiz de execuções penais de Belo Horizonte, foi assessor da presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para assuntos penitenciários e de execução penal, foi juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça. Foi um momento que eu vivenciei e tive muita alegria na minha vida, quando eu encontrei o doutor Luiz, né, auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça. Agora a PAC sai, agora a PAC se nacionaliza. Infelizmente, terminou o biênio, né, e nós avançamos, né, avançamos muito, mas não é aquilo que eu esperava. Se teve alguém que eu desejei que permanecesse no Conselho do CNJ, alguns eu não desejei não, mas eu gostaria que tivesse ficado. Mas nem tudo é do jeito que a gente quer, do jeito que a gente gosta. Então, meus amigos, com esse resumo, não é? Como eu disse, é uma das maiores autoridades, respeitada a prata da casa, da temática no Brasil todo. Eu gostaria de declarar abertos os trabalhos. Será 60 minutos, cada debatedor terá 10 minutos. E, em seguida, a conveniência dele, naturalmente, que ele já disse que estaria à disposição, abrirá uma discussão, um debate nesse sentido. Tá bom? Então, nós teremos a honra de conceder a palavra ao doutor Luiz Carlos Rezende, né, que veio aqui nos prestigiar com sua boa obra, no sentido de tentar humanizar ou passar essa ideia, essa metodologia de humanização da pena no Brasil. Desembargador Saraiva, minha gratidão pela delicadeza e a gentileza dessa acolhida do senhor. Em seu nome, gostaria de saudar a todos os colegas que compõem a mesa, os demais colegas e participantes desse encontro. Todos perceberam que o desembargador Saraiva, além de brincalhão, é um amigo querido, gosta muito de mim, né? Mas todo mundo já sabe que espero não frustrá-los. Mas, antes de tudo, eu queria fazer um pequeno registro, né? Primeiro que queria registrar aqui para o Gustavo Marinho uma história. Eu era juiz no interior de Minas, e numa cidade que chama Lagoa da Prata, onde eu fui juiz 7 anos, sabe? E aí recebi, então, a visita do doutor Gustavo Marinho, lá, me surpreendeu, entrou na minha sala de audiência lá, ficou lá me olhando, enquanto eu lá fazendo minhas peripécias, né? Depois ele falou comigo que era aqui do Rio Grande do Norte, que estava lá e queria fazer uma visita à PAC, lá em Lagoa da Prata, né? E fomos. Imagino. Aí, desembargador Saraiva, eu preciso fazer essa revelação. O que aconteceu? O Gustavo foi para lá, nós conhecemos a APAC, e ele ficou muito impressionado com o machado, né? Porque tinha uma padaria lá, que era a lenha, né? E tinha um bruto de um machado lá para picar a lenha. E o Gustavo olhava aquilo, né? Olhava o machado, pensava, estou dentro de um presídio, e esse machado ali, né? E ele só me falou isso depois, porque, imaginem vocês, eu não tinha andado pela coisa.
Eu estava tão acostumado a ir ali e tal, nem percebi que ali tinha um machado. Aliás, quando a gente vai à PAC, dá uma certa sensação que a gente não está dentro de um presídio, né? Está dentro de uma escola, de um internato, uma coisa assim. Bom, mas aí, por fim, ainda sobre o nosso encontro, Gustavo, a hora que foi embora, o Gustavo, então, não sei se com medo do machado, resolve comprar, então, um presente lá, um boné, que um preso tinha feito lá, um recuperante tinha feito lá, bordado, e estava escrito, vida louca. E eu pensei, gostei dele. Foi ali que nós tivemos uma identidade, vida louca, tá certo. Algum tempo depois desse encontro com o Gustavo, eu tive a oportunidade, a convite, aqui do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, e muito por causa do dedo dele, de estar aqui em Natal. Isso já faz quase 10 anos. E, naquela época, eu ainda era juiz no interior de Minas. E eu preciso revelar que foi a partir dali, Gustavo, daquele encontro que você nos proporcionou, que o tribunal proporcionou, desembargador Saraiva, de estar aqui, o desembargador Joaquim Alves, que era o desembargador lá em Minas, fez o contato, nos convidou, veio eu, o hoje presidente do Tribunal de Minas, o desembargador Herbert Carneiro, a desembargadora Jane Silva, já aposentada, e a juíza Lúcia Landgraf, também aposentada hoje, né? E, então, imagina, né? Sobrou somente eu, porque o Herbert é presidente do tribunal, aí não vale mais, né? Mas, Gustavo, queria então dizer da minha gratidão ao Rio Grande do Norte por aquela oportunidade. Foi naquele encontro que eu descobri que eu poderia me dedicar um pouco mais à causa das APACs. Foi depois daquele encontro e naquele retorno, você nunca soube disso, que eu aceitei o convite de aceitar uma promoção para Belo Horizonte, que eu estava refugando, eu não queria, eu sou um caipira, um homem do campo, da roça, não pensava que ia sair, e de lá eu aceitei e fui para o tribunal. Na época, haviam 15 APACs em funcionamento em Minas Gerais, haviam 600 presos em APAC, né? Depois, quando eu deixei para ir para o CNJ, convite do ministro Joaquim Barbosa, imagine, né, como é que eu pensar uma coisa dessa. Aí já haviam 30 APACs e eram 3.000 presos, né, nesse sistema. Então, foi um período bom, foi um período de vitória, graças a Deus. Mas tudo começou pela coragem que eu recebi aqui em Natal. Então, a minha gratidão, que depois disso aconteceram muitas coisas, aconteceram até Farcs, aconteceram algumas coisas na África, né, Fábio? Aconteceram algumas coisas na Itália, na Colômbia, no Chile e outros lugares. Mas nada que eu consegui perceber foi mais bonito e impactante do que ver as pessoas superando o estigma de criminosos para se transformar em cidadãos úteis, como eu tenho visto nas APACs. Então, gente, era só uma introdução de gratidão e de contextualização para a gente ficar assim, bem à vontade, e para a gente ter esse tom assim, bem coloquial. Vou ser rápido, porque eu pensei, eu fiquei na dúvida, o que é que a gente pode trazer para contribuir aqui? Vou repetir a palestra de 10 anos atrás, né? Como é que eu vou fazer, né? Ou será, naquela época eu trouxe até música, né? Então, agora eu já estou mais, da pior das hipóteses eu canto, né? Mas o que a gente vai fazer? Então, eu pensei em trazer um pouquinho desse contexto das APACs que eu aprendi. Então, eu tenho alguns slides, e aí a gente vai passando por um percurso, e vai batendo um papo, e vai trazendo aí para vocês o que é que a gente tem sentido, né, nesse impacto que é o sistema prisional. Do tempo que eu fiquei no CNJ, foi no Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, né? Então, foi um período de muita... que eu tive a oportunidade de conhecer o sistema prisional no Brasil todo, inclusive aqui, e quando a gente vê as cenas que a gente assistiu no início do ano, pela televisão, né, do que aconteceu aqui, o que estava acontecendo em Rondônia, o que estava acontecendo no Amazonas, em Roraima, né, a gente fica muito assustado, sabe? Em especial com a situação que houve aqui no Rio Grande do Norte, eu quero deixar um registro que eu sempre pensava que
aquilo estava sendo fomentado pela presença midiática de um show de horrores. E aí fiquei pensando até no Coliseu Romano, né, uma coisa assim, nós estávamos assistindo um verdadeiro festival, né, onde o mais impactante era as pessoas se transformarem em feras, não é? Quem seria aquele que ia aparecer mais e tal. Uma coisa horrorosa, que a gente precisa fazer uma avaliação até dessas coberturas, do que é que está se passando, na verdade, porque nós estamos expondo as pessoas no sistema prisional de uma tal forma que me parece que nós estamos ficando muito atrasados. A pessoa, para ir para o sistema prisional, tem que estar de cabeça raspada, tem que estar com traje, tem que estar amarrada. Eu não sei por que isso tudo. Sinceramente, não sei. Onde que está escrito isso? Por que isso precisa disso? Por que a gente precisa de assistir as pessoas assim? Não é? Então, a gente tem que lembrar que o sistema prisional é pura e simplesmente privar a pessoa do sistema da liberdade. Somente isso. Não é? E que a gente espera que a pessoa passe pelo sistema prisional e se transforme em pessoas melhores. Né? O que a gente tem visto, na verdade, é que as pessoas experimentam o sistema prisional e se transformam em pessoas piores. Né? E acho, então, que todo esse show midiático que nós estamos assistindo, e aí a gente assiste pelo Facebook, pelo Instagram, toda hora a gente está assistindo isso, né? E é bonito, né? Aqui, eu tenho certeza que se eu chamar aqui Desembargador Saraiva para fazer uma passeata em favor da APAC, nós não vamos conseguir muita gente, nada. Mas, em favor da pena de morte, nós vamos arrastar multidões aqui. Né? Até o momento que a gente descobrir que um ente querido, um parente ou alguém que a gente goste muito, também pode ser algoz e também pode estar preso. Bom, já cansei vocês com essas coisas, e aí eu quero falar um pouquinho da história de Minas. Vamos lá. Só para a gente lembrar, as APAC surgiram, elas não são mineiras, elas surgiram em São Paulo, em 1972, né? E era um movimento religioso, tá certo? Como, aliás, quem conhece sistema prisional não pode negar que quem ajuda em sistema prisional são os movimentos religiosos. Ai de nós sem as pessoas de boa vontade e que queiram lá, de alguma forma, levar a palavra, o evangelho lá para as pessoas. Né? Mas a APAC surgiu, então, em 1972. O Mário Toboni, eu tive com ele há pouco tempo atrás, então ele sempre me contava e me conta dessa história. Ele fez um cursilho de cristandade, né? É um movimento espanhol. Ele fez aquele curso de cursilho de cristandade, na hora que voltou, ele, um pecador como nós, quando voltou de lá, veio logo pensando que que precisava lidar com uma coisa nova e tal, e ele, o secretário de administração pública lá de São José dos Campos, ele resolve, então, cuidar de preso. Né? E esse movimento dele, que ele criou com os amigos dele, chamava o movimento APAC, que tinha o sentido somente esse: amando ao próximo, amarás a Cristo. Daí a essência da palavra. Né? A APAC era isso. As pessoas tinham essa boa vontade, né? Eram movidas em razão disso, nada mais. Né? A APAC de São José, então São José dos Campos tinha um problema na prisão, eles foram para lá, e aí começou a ter uma série de conflitos, até que o juiz lá, chamava Silvio Marques Neto, doutor Silvio, chega e fala: não, Mário, se você, sua turma quiser, pode assumir a cadeia aqui. Ué. Não é? E eles, então, imagine, malucos, né, ficaram sem polícia lá e assumiram o presídio por mais de um ano. Foi desse jeito. Sabe, sem polícia, ele, o Mário e a turma dele começaram, então, a trabalhar com a metodologia apaquiana. Mas, para isso, precisava de ter a constituição de uma pessoa jurídica. Não ia chamar amando ao próximo, amarás a Cristo. Né? Então, chamou a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Daí a natureza do nome das APACs. Né? Até o ano de 1984, então, a APAC tinha esse movimento lá de São José, e o Mário, o professor Veronese, o próprio
professor Jason Albergaria, discutiam muito a respeito da mudança da lei de execução penal, na época ainda do ministro Abiacchio, né? Então, quando surgiu, o que veio do movimento apaquiano para dentro da nossa lei de execução penal atual, vigente? Né? Primeiro, o artigo 4º da lei de execuções penais, que é a participação da comunidade. Então, vocês podem perceber, a execução penal ela é dever do Estado e da comunidade. Nós não podemos esquecer disso, né? Depois, o sistema de progressão de regime. Lá na PAC de São José dos Campos, o doutor Mário trabalhava com o regime A e regime B, né, de acordo com o tempo que a pessoa estava no cumprimento da pena e o tempo que ele já tinha, e dos méritos que ele tinha alcançado. Então, ele trabalhava com 2 tipos de regime. E já falava ele chamava isso de saídas autorizadas, desde aquela época, quando as pessoas, no sistema mais brando, já no segundo regime, elas poderiam sair para visitar família ou para fazer cursos profissionalizantes. E assim, essa é uma contribuição, dentre outras, que a PAC pode ter feito. Pois não, desembargador. Bem, então, algumas contribuições que a lei de execução penal absorveu do movimento apaquiano. Então, muito bem. Já migrando lá para o nosso Estado, as APACs, em 1985, lá numa pequena cidade de nome Itaúna, que fica a 80 quilômetros de Belo Horizonte, alguém ficou sabendo que tinha uma modalidade diferente de cumprimento de pena acontecendo lá em São José dos Campos. Resolveram, então, fazer um estudo do que se passava, fizeram um estágio lá e começaram, com muita dificuldade, a ter um movimento dentro da cadeia pública de Itaúna. Então, imagine a disputa e as dificuldades. Então, cadeia guardada pelos policiais militares, policial militar contrariado com aquele pessoal lá, e não sabia, policial militar correndo atrás do sujeito na rua para prender a pessoa, depois cuidando dele lá dentro, o outro chegando lá e preocupado com aquela pessoa, que trocou tiro com a polícia, uma situação difícil. Difícil mesmo, né? E o movimento veio por causa da resignação de 2 pessoas, que eu preciso registrar. O doutor Paulo, que é juiz lá de Itaúna até hoje. Ele renunciou à carreira. Ele está lá em Itaúna desde 1983, por causa da APAC de Itaúna. Hoje ele já tem 72 anos e, graças à extensão que temos para a chamada aposentadoria compulsória, ele pode ficar mais 3 anos ainda lá. E o Valdeci, que hoje é o presidente da FEBAC, né, que é o órgão que tem a capilaridade de todas as APACs no Brasil e fora do Brasil, né? Bom, o movimento de Itaúna andou por Itaúna, Gustavo, por 16 anos, sozinho, isolado, com as pessoas chamando o doutor Paulo de maluco, né? Que ele andava com os presos dentro do carro dele, né? Mas até que o Tribunal de Justiça resolveu, senhor presidente, fazer um estudo do que passava dentro de Itaúna de verdade. E fizeram um estudo profundo do que é que estava acontecendo num movimento onde haviam 100 presos dentro de uma carceragem, dos quais o índice de reincidência criminal era inferior a 10%, e não havia concurso de agentes penitenciários e nem de armas de fogo, que não havia motim e não havia rebelião, e tinha alguma coisa errada, ou certa, alguma coisa estranha naquilo. E o tribunal resolveu fazer um investimento e estudar profundamente aquele caso. Formou uma turma de desembargadores criminais que estudaram o tema e, então, criou-se, no âmbito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no ano de 2001, uma política pública de que as APACs eram uma política que deveria ser levada a todas as comarcas para que
as pessoas tivessem ideia daquela proposta e, se quisesse, pudesse acolher. E ele, com isso, nomeou um desembargador, o desembargador Joaquim Alves de Andrade. Ele era recém-aposentado, desembargador do 5º Constitucional, vindo do Ministério Público, professor de processo penal, foi meu examinador de concurso. E o desembargador Joaquim, dos homens mais duros na aplicação da reprimenda penal. Mas o desembargador Joaquim, ele se encontrou com a aplicação das APACs e verificando o que poderia acontecer, o que estava acontecendo com as pessoas em cumprimento de pena naqueles centros de reintegração criminal. Andou por mais de 100 mil quilômetros no nosso estado, por diversas vezes, captando alguns juízes, algumas pessoas, para tentar proliferar essa novidade, né? Eu tenho a honra de ter sido escolhido por ele para ter continuado com esse trabalho lá em Minas Gerais. Minas Gerais, senhor presidente, desembargador Saraiva, Minas Gerais tem uma lei estadual anterior à lei de execuções penais de 1984, que é uma lei que regulamenta a execução penal no estado de Minas Gerais, não é? E essa lei, ela recebeu uma mudança no ano de 2004, possibilitando o convênio de manutenção das unidades APAC por parte do Estado de Minas Gerais. Eu penso que esse foi o momento mais importante da história das APACs, porque até 2004, as APACs praticamente viviam da caridade alheia, da boa vontade das pessoas, das penas de multa, das dificuldades de toda sorte, das quentinhas que eram buscadas dentro do sistema prisional comum. E aí, a partir de 2004, houve a mudança e houve a possibilidade de convênios de manutenção. Nesta época, haviam 3 APACs em Minas Gerais. 3. Então, era Itaúna, 7 Lagoas e Nova Lima. E haviam, ao todo, 200 presos. Depois, em 2006, com a vontade que foi se proliferando com a criação de novas APACs, foi criada, então, uma nova mudança e possibilitou que o Estado de Minas Gerais passasse recursos para a construção dos centros de reintegração social das APACs de Minas Gerais. E aí foi, mais uma vez, uma grande virada, porque levou hoje a 39 unidades, partindo, portanto, de 2001 com 100, né, para agora, em 2017, com 3.500 presos. De 1 para 39 unidades. Aconteceu alguma coisa. Estou falando de 39 comarcas que têm essa metodologia, né? Muito bem. Está aqui o Narigudo, com a turma toda aí no estado, né? Movimentos em instalação, acontecendo realmente no estado todo. Bem, aí alguém poderia me perguntar, então, as perguntas são comuns, né? Por que ela é uma boa política pública? Aí eu poderia trazer algumas respostas óbvias, né? Reincidência inferior a 15%. Um dia, um juiz amigo meu lá em Divinópolis, que é uma cidade grande, de uns 300 mil habitantes, em Minas, falou: o Luiz tem umas coisas, né? Eu já sei direitinho como é que funciona esse negócio de APAC. Ele vai lá na prisão, escolhe os bonzinhos, pega os bonzinhos, leva para a APAC, e aí fala: aí, ó, reincidência 15%. Aí, desse jeito até eu. Aí eu falei para ele: Ricardo, tudo certo, pode, ainda que fosse assim, eu lhe pergunto, por que esses precisavam passar pelo aquele sistema prisional tão duro, então? Por que eles estavam lá, então, era aprendendo a ser bandido? Por que eu não podia, então, socorrê-los aqui? Né? Ainda que fosse assim, que não é, depois a gente vê. Tá? Ausência de motim, ausência de rebeliões, 45 anos de movimento sem uma rebelião, 45 anos sem um assassinato. Como assim? Dentro do sistema prisional? Né? O custo de manutenção, que chega a ser 1/3 do custo de manutenção do sistema convencional, né?
E o baixo custo das construções, evidentemente. Se você vai fazer um sistema prisional, que você já não está usando agentes penitenciários para guardar as celas, que você não coloca arma de fogo lá dentro, qual sentido tem de você fazer um piso com grades? Qual o sentido? Não é? Com paredes triplicadas. Não é? Então, por isso que a construção dentro do método APAC fica muito mais barata do que a do sistema convencional. Porque é um método baseado, acima de tudo, na confiança. Não é? Aí alguém de vocês poderia me perguntar, mas então, se isso é tão bom, por que não está em todas as comarcas? Minas não são 282 comarcas? Belo Horizonte, onde eu sou juiz titular da execução penal, né? Belo Horizonte não tem APAC. Não é tão bom? Por que o senhor não fez lá até agora, né? Bom, nós precisamos lembrar algumas coisas. Né? Primeiro, que a APAC é destinada apenas para preso condenado. Segundo, ela não depende da vontade política. Ela não é algo que deve ser, que ela é imposta pelo Poder Executivo, por exemplo. Então, o senhor governador do Estado resolve, vou fazer uma APAC em cada cidade de Minas Gerais, ou do Rio Grande do Norte, né? E tal. E aí libera o dinheiro, construo. E daí? Não vai adiantar nada. Não é? Não adianta também ser vontade só do juiz. Então, eu sou o juiz, vou colocar lá a APAC. Quem vai cuidar da APAC? Né? Então, a APAC é um trabalho de muitas mãos. Né? Ela é uma escolha da comunidade. Ela é diferente. É a comunidade que escolhe ter aquele sistema prisional. Tá certo? Não é uma imposição. Então, preciso saber. Então, para quem quer trabalhar com a APAC, precisa conhecer a APAC de verdade. Não basta pensar que é muito bonito, não é nada disso. Né? Se você quer, enfrenta. Mas é uma escolha da comunidade. E aí tem que estar abraçado com os órgãos de execução. E aí eu falo do Ministério Público, da própria Defensoria Pública, do juiz de execução, tá certo? E dos órgãos do Executivo, né, para dar garantia, manutenção das unidades, etc. A APAC, sabe, Gustavo, ela pode até ter alguma unidade com vontade de ser autossuficiente, mas o nosso foco, ela sempre será na reconstrução da pessoa, e não transformar na APAC numa empresa. Eu não posso ficar pensando, lá em São Paulo, as APACs funcionaram até o final da década de 90. E as APACs fecharam em São Paulo. Por quê? Porque as APACs não tinham convênio de manutenção, então, elas, para sobreviver, elas fizeram grandes indústrias dentro da própria APAC. Então, o foco era gerar receita e não recuperar as pessoas. Né? Então, é claro que gerar receita é muito bom, mas nós estamos falando em pessoas que não tiveram valores, limites. Né? Nós precisamos reconstruir questões básicas, desde a higiene da pessoa, desde a hora de acordar, desde cuidar dos próprios dentes, né? Até o que vai fazer com o seu futuro. Bom, rapidamente agora eu vou falar aqui um pouquinho do que eu chamo de segredo do sucesso, que é um pouco da metodologia apaquiana. Eu vou conversando com vocês e contando algumas experiências aqui. Tá? Então, a primeira dos elementos, né, que eu enfatizei muito aqui, desde a hora que eu chego para falar, é a participação da comunidade. Repito, a APAC é escolha da comunidade. Por mais que por exemplo, quando eu estava lá em Lagoa da Prata, resolvi fazer a APAC lá. Então, como é que eu ia fazer? Quem que seria o presidente da APAC? Quem queria assumir isso? Eu logo pensei, vou chamar meu assessor, né? Meu assessor, confiança total, ele presidente da APAC. Mas isso não vai ficar bom. Nós não podemos misturar as coisas, né? O primeiro presidente da APAC lá foi até um defensor público, sabe? Me ajudou muito lá. E depois passou para próprias pessoas da comunidade, assim, né? Vão se passando alguns anos, né? Quase 20 anos nessa história. Né? Participação da comunidade. Então, numa reunião de comunidade semanal, chama as pessoas lá para saber o que passa dentro da prisão,
Você pode chamar pessoas da segurança pública, não é? Pode chamar os policiais militares, policiais civis. Você pode convidar para estar lá dentro as pessoas ligadas aos narcóticos anônimos, aos alcoólatras anônimos, né? As pessoas de boa vontade, de diversas religiões. Quantos trabalhos nós podemos fazer? Pessoas que estão interessadas na capacitação profissional, na recuperação, no egresso, né? A comunidade tem que ter interesse. Então, sem a participação da comunidade, não tem a PAC. Segundo, recuperando, ajudando, recuperando. É comum nós chegarmos, quem conhece o sistema prisional sabe, o lugar que o preso chega, na hora que entra dentro da cela, vai preso, enfiou dentro da cela, colocou ele lá, guardou, trancou, qual é o lugar? É o pior lugar da cela que ele vai ficar. Tá certo? Então, na PAC, essa é uma filosofia que começa diferente desde este primeiro momento. Na hora que a pessoa é entregue, ela entra na cela, ela descobre que tem uma pessoa esperando por ele, dizendo onde ele vai ficar, não é o pior lugar, né? Acolhendo ele ali, desde aquele instante. Então, isso valoriza quem está preso e valoriza quem está chegando. A pessoa se descobre como útil fazendo bem, e não se rebelando, mostrando as garras ou a fúria. Né? Com pequenas práticas como essa, são capazes de diminuir demais a violência dentro do sistema prisional. Práticas, então, de solidariedade e de respeito. Trabalho. Se eu acordo todo dia para ir levar meu filho na escola às 6 horas da manhã, tomo meu banho, não é? Na hora que eu estou lá, minha esposa está fazendo o café, para tomar o café, eu e o meu filho, para a gente sair. Nessa altura, eu não vou julgar minha toalha para o chão, eu não vou julgar as roupas minhas para cima, eu vou guardar, vou estender a toalha, às vezes eu arrumo a cama, não é? Depois eu desço, chamo o menino, E desde então, desse momento, nós estamos fazendo atividades de labor e de rotina. Por isso que você entra dentro da APAC e não tem uma cela com cama desarrumada. Por quê? Né? As pessoas já saem pela manhã para suas atividades de rotina obrigatória. Você não quer ficar na APAC, você não quer sair para fazer laborterapia, você não quer nada disso, então você não fica na APAC, não. Tchau. Vai para o sistema prisional convencional. Agora, se você quer ir, então vai ter a sua atividade, você vai ser útil, você vai manter os corredores limpos, você vai manter a sua cela arrumada, o banheiro asseado, não é? Você vai lavar as roupas que são comuns, por que não? Não é? Então, o trabalho, esse também é obrigatório. Não é trabalho forçado, não, é trabalho da vida normal que nós precisamos aprender. E muitas pessoas que são presas nunca aprenderam isso, não. Né, que tem que tomar essas providências. E atividades como essa aqui, atividades de laborterápicas, não é? De fazer um artesanato de verdade, uma coisa útil, que depois ele pode até servir para isso para que ele possa ter uma profissão, né, algo para conseguir algum dinheiro. E no regime semiaberto, atividades que ele possa ter uma capacitação profissional, para ele ter uma colocação no mercado de trabalho. Né? E eu posso dizer que não acabou, né? Regime aberto, trabalho com enfoque na pessoa que sai do sistema prisional e volta, e etc. Muito bem. Espiritualidade. A lei de execuções penais fala em religiosidade. Né? Nós temos o apenado tem o direito a receber auxílio religioso. Né? Eu prefiro a palavra espiritualidade, que é muito, para mim, eu tenho uma opinião de que isso é muito maior. Não é? Guardar. Eu fico pensando, se eu sou preso, né, aonde eu vou me apegar? Eu estava contando para o Fábio, na minha vara tem mais de 30 mil pessoas em cumprimento de pena. Né? Eu olho aqueles que estão em livramento condicional, olho bem para eles e falo com eles, olha, vocês são muito corajosos. Vocês enfrentaram tudo isso. Não é possível que vão voltar.
né, ter conseguido superar, eu não sei se eu conseguiria, sinceramente. Né? E a espiritualidade, eu penso, que deve ser o primeiro lugar que as pessoas se socorrem. Né? Agora, respeitando que o Estado é laico, que você pode receber a religião que você quiser. Né? Me lembro lá em Lagoa da Prata, quando eu era juiz lá, um dia, a presidente da APAC, muito católica, muito devota, muito mariana, e veio falar comigo: doutor Luiz, eu estou com um problema seríssimo. Esse Sidney que chegou aí agora, ele é testemunha de Jeová. Como é que pode isso aqui dentro? Eu falei: pode, ele pode receber as pessoas na religião dele, ele pode receber, pode. Daí umas 2 semanas eu voltei lá na PAC, presidente. Cheguei lá, além do Sidney de gravata, tinha mais 3. Aí ela falou: aí, ó, já está pegando para a religião, né? E eu disse para ela: Ângela, que bom que eles se encontraram amparados, né? Que paz de espírito que eles receberam, né? Deus mora em todos os corações, inclusive neles. Que bom que ele está feliz. Né? Então, nós não podemos, nós temos que ser de verdade, sem preconceito, né, gente? Então, a espiritualidade é uma garantia para todas. Né? A assistência jurídica, um dos maiores problemas do sistema prisional é esse. Eu desafio quem não vai, quem é do meio judicial aqui, judiciário, né? O juiz aqui, qualquer, que vai ao sistema prisional e que não estão vendo as pessoas pulando literalmente no alambrado e gritando: não é isso, presidente? Eu quero meu benefício, eu estou aqui esquecido, pelo amor de Deus, eu estou doente, eu preciso disso ou daquilo. Isso dá uma coisa terrível na gente. Eu sinto isso, um mal-estar terrível, quando isso acontece comigo, e acontece no mínimo 4 vezes por mês comigo, já que na minha jurisdição são 4 prisões. Né? Mas na APAC, nós temos a oportunidade de fazer a audiência, isso é um convite que eu faço, né? Na próprio centro de reintegração social, você evita deslocamento das pessoas dentro da cidade, você dá mais segurança, é uma forma do juiz estar presente, do promotor de justiça estar ali, do advogado, de todos fiscalizarem o que se passa, é transparência. Né? Então, a assistência jurídica na APAC tem que ser algo para que se garanta que não se tenha benefícios vencidos e direitos sem ser apreciados. Né? Assistência à saúde. Né? Então, a assistência à saúde é uma das garantias que a APAC quer dar. Tudo que eu estou falando está na Lei de Execuções Penais, não tem nada demais. Né? E a assistência à saúde é uma possibilidade que as APACs têm para ter lá dentro um consultório odontológico, uma sala de atendimento ambulatorial. Eu me lembro, quando eu era juiz em Lagoa da Prata, tinha um médico clínico geral que fazia questão de ir lá uma vez por semana. Então, ele atendia as pessoas, anotava, ele gostava disso. Não é? Não faz mal nenhum que ele seja voluntário, não, viu, gente? O top de linha da chamada metodologia APAC é a valorização humana. Né? É trazer a pessoa, tudo que eu falei até agora é para trazer a pessoa de volta, ela se sentir valorizada. Eu penso que quem vai preso deve se sentir o pior dos piores, eu penso. Né? Eu penso que se eu for preso, eu não tenho nem coragem de olhar para meus filhos, né? Como é que eu vou olhar para alguém? Né? Então, a valorização humana é essa volta à autoestima que a pessoa pode ter. Então, e isso é construído através de educação, através de capacitação profissional, estimular realmente a pessoa a ter uma grande virada. Né? Eu era juiz lá na PAC de Santa Luzia, e aí um dia o preso, eu falei com ele: ô Cleiton, eu preciso de você estudar. Né? Eu quero que você estude, que você tenha... eu preciso que você estude, que você tenha... Então, trague para mim uma forma. Não é possível que você não sabe escrever. Falei: doutor, o que é isso? Eu tenho curso superior. O senhor dá muita sorte de eu estar aqui, ué.
Porque eu tenho curso superior, eu até podia pedir uma prisão especial, né? Vai, que é isso, Cleide? Tenho. Que é isso, doutor? E ele escrevia tudo errado. Pensei, mas como, né? Você vai trazer para mim o seu documento, então, de curso superior. E aí ele trouxe um certificado de diploma de administrador de empresa e trouxe para mim. Falso. Aí eu falei, ô Cleiton, assim não dá, pô, assim não vai. Então, gente, nós temos que voltar e resgatar nas pessoas uma vontade de ser elas de verdade, sem falsidade, né? E isso, a valorização humana vai trazer movimentos como esse, recuperar a autoestima, recuperar a vontade de ser útil, né? De ser uma pessoa boa, de se sentir bem. Né? Eu conheço essas pessoas todas, né? E é muito interessante ver como que as pessoas se sentem mais seguras, né? É muito comum na minha sala de audiência as pessoas nunca olharem para mim, sempre olharem para baixo, Fábio, eu não sei, acho que é do sistema prisional, né? E muito menos botar as mãos para frente, sempre com as mãos para as costas, né? Então, eu quero que as pessoas olhem de igual para a gente construir alguma coisa de que vale a pena mesmo, né? Bom, família, né? Família é isso. Hoje eu estava comentando com os amigos aqui do Rio Grande do Norte que penso que um dos grandes problemas da violência é o que aconteceu com as famílias, né? As famílias estão cada vez mais destruídas, as pessoas não têm mais amparo. Então, a metodologia APAC tem como um dos seus elementos a manutenção da família, levar para dentro dentro da sua metodologia a participação dos familiares. Então, se o sistema prisional das APACs é dentro da cidade onde é que ele foi condenado, né? Ou de onde a pessoa tem raízes, a família tem que frequentar aquele sistema prisional, visitar a pessoa ali. Não é? Agora, não precisa de se submeter àquela revista vexatória que as pessoas passam dentro do sistema prisional convencional, que, na verdade, espantam as famílias. Não é? Então, na APAC, até é muito comum a própria família fiscalizar a outra família que está chegando, a fim de evitar a entrada de substâncias entorpecentes ou algum material proibido. Né? A formação de voluntário, eu quero dizer, que se você quer ser voluntário na APAC, pode ser, basta que você tenha vontade de colaborar, vontade de estar trabalhar nisso, porém, você tem que passar por um curso de formação. Não basta que você queira simplesmente colaborar, você tem que se capacitar, tá certo? Na APAC não tem lugar para amadores, não tem lugar para improvisação. Eu me lembro que uma vez, lá na APAC de Alfenas, uma cidade do sul de Minas, e lá na APAC de Alfenas, o pastor, que era o presidente lá, me telefona. Doutor Luiz, aconteceu uma desgraça aqui essa noite. O que foi, pastor? Fugiu um preso aqui. Ô, rapaz, mas que pena, mas fugiu. Não, mas ele vai aparecer, porque ele é daí mesmo. Não, senhor, mas aconteceu coisa pior. Fugiu com ele a minha filha também. E aí eu fico pensando, né? Isso não vai dar certo. O que é isso? Amadorismo. As pessoas que cumprem pena, elas estão muito fragilizadas. E, às vezes, quem está interessado em colaborar com as pessoas que cumprem pena, né, também ficam numa situação fragilizada. E aí pode confundir as coisas. Precisamos tomar muito cuidado. Profissionalismo é isso. E é isso que o curso de capacitação de voluntário é capaz de fazer. Para ter a APAC, não pode ser um anexo da cadeia. Tá? Eu não quero que a APAC seja um anexo da cadeia. A APAC, ela tem o seu prédio próprio, tá certo? Para que a gente possa aplicar a metodologia, respeitando, evidentemente, a individualização dos regimes. E, por fim, eu queria lembrar que ainda existem dois elementos. O elemento do mérito, que é, quando eu falei logo no início do trabalho, vocês devem ter pensado assim, mas escuta, quem é que vai definir quem vai arrumar a cela, quem vai cuidar do corredor, quem vai para a sala de laborterapia, quem vai lavar a roupa?
não é? Lá no regime fechado que eu estou pensando. Quem vai fazer isso é um conselho de sinceridade e solidariedade que é formado pelos próprios presos e que a cada 6 meses ele é renovado, para não se formar lideranças negativas, e dar oportunidade a todos de exercer essa responsabilidade. Então, o CSE serve para isso, para definir, e eles costumam, senhor presidente, ser muito mais duros do que normalmente seriam os outros, sabe? Então, os conselhos de sinceridade e solidariedade é o mérito da metodologia das APACs. E o 12º elemento são os encontros anuais. Não é? Os encontros anuais que, em algumas APACs, são feitos através de jornadas de libertação com Cristo, né? É um encontro religioso, onde dá a oportunidade de participação da família, né, dos próprios presos e, muitas vezes, das próprias famílias das vítimas, para participar, durante 3 dias de reflexão, de uma oportunidade das pessoas de se superarem, de modificarem aquilo que pensam a respeito do que levou ao crime e o que podem resultar da vida depois de sair da prisão. Tá? Eu queria, para concluir, então, dizer para vocês o seguinte, ó, a PAC é uma realidade que comporta isso em qualquer lugar do mundo, desde que a gente acredite no próximo. Acreditar no próximo e acreditar em pessoa que comete crime é uma coisa muito difícil. Sabe por quê? Porque nós somos preconceituosos. Porque nós olhamos as pessoas e avaliamos elas pelas roupas que vestem, sabe? Pela cor da pele. Nós somos preconceituosos, sim. E nós precisamos ficar atentos a isso. Eu demorei muito a aprender isso, sabe, senhor presidente? Porque a gente acha que a gente não é, mas a gente é, sim. Né? Quando eu era juiz lá no interior, e quando aconteceu essa minha vinda aqui a Natal, e depois disso o presidente do tribunal me chamou para ir para Belo Horizonte, e eu aceitei uma promoção, fui para Belo Horizonte. Naquela época, o meu filho caçula tinha 8 anos de idade. E eu tinha construído a APAC lá, junto com a comunidade, lá em Lagoa da Prata, nós fizemos a APAC lá, foi muito bonito. E o meu menino ia comigo ver as obras, né? Aquela coisa, de menino com pai, né? Aquelas histórias. A minha mulher foi para Belo Horizonte para arrumar lá um apartamento para a gente morar com a minha filha mais velha. E eu já promovido, já estava sozinho lá na minha casa, toca o telefone, era da APAC, uma quarta-feira à noite. Doutor, o senhor precisa vir cá. O senhor precisa vir cá, porque nós estamos querendo despedir do senhor, o senhor precisa vir aqui. Pensei, onde que eu vou deixar o Luiz Fernando com 8 anos de idade? A mãe não estava aqui, já não tinha mais ninguém. Ué, vai comigo para a cadeia, né? Lá foi o menino comigo para a cadeia. Os caras, tudo que eu condenei, presidente, tudo lá. Eu entrei, fui lá para o regime fechado, tinha 116 presos naquele dia. Entrei no regime fechado, estava lá os presos, as mães e as esposas, me esperando, sabe? E eles me esperaram lá, fizeram lá tinha até um auditório, Gustavo lembra, eles ficaram lá me esperando, e eu sentei na frente, meu filho sentou-se ao meu lado, e aí os presos falavam uma coisa, sabe, Fábio? E despedia de mim, generosos, agradeciam até a condenação, imagine. E depois se aproximavam e me abraçavam, sabe? Daquele abraço que você falou há pouco. E aconteceu isso com mais de 20 deles, né? Então, ficou aquela noite assim, emocionada, e a cada um que me abraçava, eu levantava, né? Abraçava. O Luiz Fernando, meu filho, então, levantava e abraçava também, né? Passou aquilo, comemos lá um salgadinho, umas comidas mineiras, né? Pãozinho,
linguicinha, né? Linguicinha tinha não. Fui embora para casa, chegamos lá umas 10h30, deitei na cama, só eu e ele, meu filho, presidente. E aí deitei, que aquilo é muita emoção, né? A gente está cansado, deitei, fiquei pensando por que eu estava indo embora, né? Aí meu filho sentou, Fábio, sentou e falou assim, papai, aquele lugar que a gente estava, aquele lugar é uma prisão, não é? Aí eu, cansado, ainda deitado, falei, prisão. Papai, aquelas pessoas que estavam lá são bandidos. Aí eu, Luiz, cansado, né? Tudo bandido mesmo, tudo bandido. Aí meu filho arregalou bem os olhos e falou comigo assim, papai, mas o que eles fizeram? Menino é terrível, né? Deve ter puxado a mãe, né? Aí eu fui dizer, meu filho, um vendeu droga, o outro matou uma outra pessoa, o outro é ladrão. E a cada vez que eu ia falando, o menino ia regalando os olhos. E na hora que eu terminei de explicar aquilo, ele disse para mim, papai, mas não parece. Eu achei eles tão bons. Eles foram tão afetivos com o Senhor, foram carinhosos comigo. Isso serve para a gente fazer uma reflexão sobre o preconceito. O que um coração com 8 anos de idade é capaz de enxergar? Porque isso é que faz a diferença. Enxergar as pessoas com um coração de 8 anos de idade. Aqui em Natal, eu faço um convite, senhor presidente. Eu queria contar para o senhor e contar para todos que Belo Horizonte, até o dia 28 de maio, terá uma PAC feminina. Serão 200 mulheres, viu? Nós conseguimos lá um imóvel que está sendo adaptado para isso, sabe, presidente? Era um imóvel que era a sede do Serviço de Limpeza Urbana, sabe? E eu faço um convite. Eu queria muito que o povo de Natal também tivesse uma PAC feminina. E queria então, assim, oferecer tudo que nós ganhamos de coisas boas, conhecendo e vendo as pessoas se superar em Minas Gerais, para poder ajudar vocês a ter um exemplo aqui. Uma PAC para cuidar de mães, uma PAC para cuidar de exemplo, que numa época de tanta dor como a gente está vendo, de tanta violência, não há nenhum socorro, nenhum colo melhor do que o das mães. Quem sabe nós podemos transformar as mães que hoje estão presas em mulheres úteis de verdade e que vão servir de multiplicadoras do bem e de conversão. Queria que até lá, 18 de maio, tivesse também uma PAC em Natal, feminina. E aí a gente inaugurava as duas, simultaneamente. Quem sabe, por que não? Fica uma provocação para vocês. Deus lhes pague, viu, por me ouvir, viu, gente? Obrigado. Alegria de ter ouvido mais uma vez o doutor Luiz Carlos, né? Rezende, que realmente, como eu disse, não menti, é uma autoridade no assunto, principalmente quando ele cuida desse sistema com o coração, né, com amor. E toda pessoa que assim faz tem prosperidade e consegue transmitir esse sentimento para outras pessoas. Esse exemplo do filho realmente foi belíssimo, né? Não foi à toa que Jesus disse, vinde a minhas criancinhas, né?
Mas vamos dar seguimento ao nosso trabalho. Nós teremos a oportunidade agora de ouvir, com muita alegria, a doutora Juliana Pérez, né, como eu já disse, advogada, militante, hoje procuradora do município de Macau. Mas a grande qualidade dela, que eu acho curricular, é que ela foi ex-presidente desta PAC que aí está. E eu tive a oportunidade de conhecê-la em determinado momento chorando. Mas depois eu digo por quê. Doutora Juliana, por favor, Vossa Excelência tem 10 minutos. Senhoras e senhores aqui presentes, gostaria de saudar a mesa na pessoa do desembargador Saraiva Sobrinho e cumprimentar o doutor Luiz Carlos, que eu tive a oportunidade de conhecer em Minas Gerais, o doutor Gustavo Marinho, que, sem palavras, né, cumprimentar os outros aqui presentes, e doutor Fábio também, que tivemos a oportunidade de ir juntos para Minas Gerais em 2010, né, e nos emocionarmos muito, né, com a apresentação, na verdade, realmente com a metodologia, nos impressionarmos, porque a PAC de Itaúna, ela realmente impacta as pessoas. Ela tem esse não sei o que é, esse perfume, que já o doutor Gustavo dizia, que é um vírus que você pega e nunca mais você é curado. E é muito emocionante, realmente, porque, para quem conhece a realidade do sistema prisional comum, conhecer a realidade de uma PAC realmente é muito chocante, né? Gostaria de cumprimentar os outros colegas, Guiomar, Ana Maria, do programa Novos Rumos, que são parceiras, colegas, amigas, sempre juntas, né, nesse período e bem antes também, porque desde a fundação da PAC que eu faço parte da diretoria, primeiro momento como consultora jurídica, e num segundo momento fui presidente durante 3 anos e meio. E de maio, junho do ano passado para cá é que eu estou fora da presidência e da militância realmente dentro das APACs, porque se iniciou o período eleitoral e, por um motivo de saúde, eu me afastei também. Mas sempre ajudando e colaborando de alguma forma, porque nós devemos, é dever do ser humano, eu considero isso, que nós devemos, com seres humanos, sempre estender a mão, sempre. Eu anotei, fiz algumas anotações aqui também, né, como todo mundo faz a sua colinha, né. Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a Deus, e agradecer também a todos que sempre me ajudaram, a minha família, que sempre esteve presente, inclusive, na época da minha presidência, a minha consultora jurídica era minha filha, né? O doutor estava contando ali, eu só estava imaginando, né? Eu tenho uma filha advogada e tenho um filho que está terminando a faculdade de Biologia. Ele tem 20 anos. E essa questão de envolvimento da família, né, eu acho que é o exemplo que você dá. No caso do doutor, ele foi assim, como não teve saída, né? Ele teve que ir e levar o filho. No meu caso, não. No meu caso, foi realmente o meu envolvimento que ocasionou o envolvimento da minha família. Hoje, meu filho com 20 anos, mas na época ele tinha 14, 15 anos, e ele realmente se importava com todos aqueles presos lá dentro, e eu ficava assim, impressionada como ele se envolveu de tal forma que, nesse vídeo que foi passado, o primeiro preso que apareceu, que está em Alcaçuz, ele tem 71 anos de condenação. E ele estava na APAC. E nessa rebelião que teve em Alcaçuz, em janeiro, o meu filho estava passando férias aqui, porque ele faz faculdade no Paraná. E ele estava passando férias aqui. O meu filho chegou a chorar
de desespero em pensar o que poderia estar acontecendo com ele lá dentro, porque ele o conhecia. Então, assim, esse sentimento de ajuda ao próximo, esse é o legado que eu quero deixar para minha família, para os meus filhos. O desembargador chegou, né, o presidente do tribunal chegou aqui agora, cumprimento, saúdo, né, o presidente, desembargador Expedito Ferreira. O desembargador Saraiva Sobrinho chegou a mencionar, né, que já me pegou chorando. Acho que vocês perceberam que não é muito incomum essa prática, né? Eu faço isso assim cotidianamente, né? Porque a gente... tá, 5 minutos. Ok, você vai aí, tá bom? Pronto, para não perder a noção, né? Vou falar um pouquinho, então, do exemplo que eu tenho, ou do período que nós passamos lá na PAC. Eu já falei do envolvimento da família. É claro que nem todo mundo é obrigado a envolver a família no que você quer fazer bem, na sua doação, né? Porque todo mundo veio para o mundo com uma função social. Eu acredito nisso. Todas as profissões têm uma função social, né? Eu, como advogada, o advogado tem uma função social, o juiz tem uma função social, o promotor tem uma função social, e não só na área do direito, né? Todo mundo tem a sua função social. Então, todo mundo pode se doar um pouco. Gostaria de esclarecer só que essa função, essa presidência da PAC, essa direção da PAC, que hoje é composta por 9 pessoas, né? Nós temos diretor de patrimônio, nós temos consultor jurídico, diretor de egresso, vice-presidente, tesoureiro e tudo mais. E todas essas funções, dentro da diretoria, elas são voluntárias, certo? Então, você doa 24 horas do seu tempo, porque ser presidente de um presídio é 24 horas por dia. Pode acontecer qualquer coisa, a qualquer momento, e você sempre tem que estar prestando atenção, né? Então, você doa 24 horas do seu dia. Muitas vezes você deixa de doar para a sua família para você doar para pessoas estranhas. Por quê? Porque você acredita no ideal. Porque tudo aquilo que eu falei no vídeo, eu falei de coração. Por quê? Porque nós temos que fazer a diferença na sociedade. Se todo mundo pensar assim, a nossa sociedade vai mudar. Nós somos uma gota no oceano, ou aquela história de uma andorinha sozinha não faz verão. Se todo mundo pensar assim, ninguém vai fazer nada. Mas, se todo mundo pensar que você pode dar a sua contribuição pessoal, deixar o seu legado aonde você passar, você vai fazer a diferença. Não importa o retorno já é imediato. É a sensação de estar fazendo bem. Isso já é o retorno. Não precisa de mais nada. As pessoas acham que o retorno tem que ser monetário, tem que ser financeiro. E esse não é o retorno. O retorno é a satisfação de você ter colaborado por 1 minuto para que um ser humano se tornasse um pouquinho melhor. Esse é o retorno. E eu acredito nisso. E quem é apaquiano tem que acreditar nisso. A PAC não é uma função, a PAC não é uma profissão. A PAC é uma vocação. Eu aprendi que a PAC é uma vocação. Você tem que ser vocacionado. Vou repetir as palavras do desembargador. Muitos são chamados, mas poucos se dão a oportunidade de serem escolhidos. Você tem que se dar essa oportunidade. E a partir do momento que você se dá essa oportunidade, você vai ver que é muito bom, a sensação é muito boa. É tudo isso que o Dr. Luiz falou. É uma vida aprendendo. Porque a gente aprende mais do que ensina, nós aprendemos com eles. Muito, muito. E você ter a oportunidade de participar da vida das pessoas e de você ver depois ele na sociedade produzindo, é incontável, não tem como mensurar essa sensação, esse sentimento.
Eu vou encerrar minhas palavras, porque eu tentei falar muita coisa, não consegui falar quase nada, né? Eu falei mais de sentimento. É assim, né? A gente fica desesperado. Eu agradeço a atenção de todos, agradeço, né, o convite, a honra de estar participando dessa mesa, né? Agradeço ao meu prefeito que me cedeu aqui esses momentos, né? E agradeço realmente, e agradeço a Deus acima de tudo. Obrigada. Muito obrigado, doutora. Realmente, falar de APAC é externar, acima de tudo, sentimento e provocar manifestação de amor. Bom, para fechar o painel, teremos agora a palavra final, por 10 minutos, do doutor Gustavo Marinho, ele que é o timoneiro aqui da APAC, do sistema APAC no Rio Grande do Norte. Eu, como presidente do Novo Rumos, apenas o impulsiono, sou um combustível. Eu só faço cobrar dele, mas ele executa com muita eficiência. Doutor Gustavo, por favor, seus 10 minutos, fique à vontade. Gostaria de saudar a mesa, primeiramente, aqui, na pessoa do presidente, desembargador Expedito Ferreira, saudar a todos em seu nome, e gostaria de início também saudar aqui o meu segundo presidente, vamos dizer assim, do programa Novos Rumos, desembargador Saraiva, esta pessoa que eu tenho o prazer de estar trabalhando já uns 2009 para cá, já faz um tempão, né, desembargador? E Não vai revelar a nossa idade. Nossa idade, né? Mas tem sido sempre, assim, um trabalho motivado, né? Desembargador Saraiva é essa pessoa enérgica, essa pessoa descontraída, que nos dá a tranquilidade de trabalhar, nos coloca, diz, olha, confio em você, aqui é a missão, e toque o barco, deixa a gente muito à vontade. Mas, desembargador Saraiva, me permita também lembrar que quem começou, quem teve a ideia de trazer a APAC para aqui, para o Rio Grande do Norte, foi nosso querido desembargador Rafael Godeiro, que eu tenho assim uma saudade incrível dele, porque realmente é uma pessoa que me marcou aqui a história do tribunal pelo jeito dele de ser, de humano de ser, e ter visto essa ideia no encontro de presidente e ter ficado entusiasmado. E ao voltar de lá, chegou para mim e disse: eu tenho uma missão para você, Gustavo. Eu quero que você vá a Minas, passe 10 dias, estude uma metodologia chamada APAC, e quero que você fique lá preso, dentro dos presídios das APAC lá. E eu, do nada, assim, eu digo: eu preso? Vou nada, presidente. Está doido? Não vou entrar nessa, não. Não, você vai. Eu digo: está certo, vamos ver como é que é essa história. E fui, terminei aceitando a missão e fui. E lá me deparei com várias APACs, né? Tive a oportunidade, até agradeço aqui, Luiz, ao Tribunal Mineiro, que me deu uma receptividade lá, uma acolhida maravilhosa, inesquecível. Visitei a Lagoa de Prata, Sete Lagoas, era tanta lagoas, né? Sete Lagoas, Itaúna, Nova Lima fui bem umas 5 vezes. Que mais? Itaúna, Santa Luzia, né? Conheci todas, as próximas da capital. Quer dizer, próxima não, que Itaúna já é uns 100 e tantos quilômetros, né? 200 quilômetros, né? Muito longe. Mas teve aquela do São João del Rei, não é Ouro Preto, não foi? Não tem, não? Em Minas? Eu estou confundindo. Bom, não importa, foram tantas. Mas foi momentos assim de quebra de paradigmas, né? Você sai de uma realidade que você vivia aqui, vendo aqueles horrores do cárcere, e quando você chega, de repente, vê uma coisa totalmente diferente. Você não vê policiais, você não vê agentes penitenciários, você não vê nada disso. De repente, você vê voluntários trabalhando dentro de presídios e presos cuidando da disciplina, essas coisas todas. Essa cena do Machado foi muito emblemática, porque ele, com essa tranquilidade, né, andando, e eu do lado dele,
E o cara quebrando a lenha ali, eu olhando o machado desse tamanho, e ele pafo, eu digo, meu Deus do céu. E ele não estava na linha de frente, a gente andando, e eu agoniado, e ele contando, e eu agoniado, chegando, passando, e chegou perto assim, eu digo, meu Deus, deixa eu fechar os olhos aqui. Mas depois foi que eu falei para ele, que eu me segurei um pouco ali, né, naquele momento. Mas ali, a partir daquele dia, eu notei, disse, não, agora eu enfrento qualquer coisa, né? Porque um negócio desse, eu vou enfrentar qualquer. Agora eu entro, eu vou fechar os olhos e entro mesmo. É para entrar no fechado, aí no fechadão, vamos, entra. Sozinho, sem nada, eu e ele, vamos entrar. E toda a vida aquela mesma acolhida, né? Os presos têm um ritual de acolhida, de visita, que já vai fazendo quebrando todos os paradigmas que você tem sobre uma unidade prisional. Você não se sente dentro de uma unidade prisional, né? Você entra, você circula, já? Meu Deus. Então, vamos para, assim, ser mais célere, né? Então, é isso. A vivência que eu tive lá foi essa, me quebrou os paradigmas, eu que tenho aquela visão bem fechada mesmo. E agradeço, né, o presidente, na época, o governador Rafael, ter me colocado nessa, que me tornou muito mais humano. Eu vejo as coisas com um outro olhar, né, vejo o ser humano. Antes eu não via, eu aplicava a sentença e o cidadão tinha que ir, eu não queria saber, vai para o fechado, te vira por lá, meu amigo. Mas mudou, isso mudou na minha mente, mudou completamente, posso dizer assim, e tenho essa visão, graças a Deus. E fundamos a APAC de Macau com muita luta, né? E está aí se arrastando. A doutora Juliana passou um tempão lá. E eu falei, não vai sair não, ela tem que sair, porque a pessoa fica muito estressada. A APAC, já dizia Valdeci, né? Você mata um leão num dia e guarda 2 para outro dia. Porque você tem que ir atrás, você tem que buscar, tem que convocar a sociedade, participar. É um trabalho muito árduo, mas vale a pena, é gratificante, né? O bom disso aí. Mas, em todas essas falas que nós tivemos aqui hoje, somente sobre a APAC, sobre essa situação, vocês sentiram, devem ter sentido, que nós estamos aqui falando só sobre o bom tratamento ao apenado, né? E alguma outra fala pode dizer, e a vítima, e a sociedade que foi também prejudicada pelaquela ação delituosa, isso tudo, né? Vocês não estão vendo isso, não? Tem muitas vozes que dizem isso, certamente. Até digo que antes de conhecer a PAC, era um dos paradigmas que foi quebrado na minha cabeça, entendeu? Por quê? Porque eu penso que, nesse momento que eu passei lá em Minas, eu vi, olha, eu estou fazendo vou juntar o útil ao agradável, eu vou fazer o bem, tratando as pessoas que estão precisando de um tratamento, e, ao mesmo tempo, melhorando ele, ou inserindo ele, para quando ele voltar à sociedade, não agredir mais ninguém, não agredir a sociedade. Eu disse, opa, olha o agradável aí, né? O útil, você está sendo útil, você está trabalhando com o ser humano, está dando sua contribuição, né? Está participando desse sistema que você está inserido. Já que você está na chuva, é para se molhar, é para se inserir, é para se dedicar. Nós somos parte todo desse sistema, nós juízes, promotores, advogados, estudantes, né? Temos que participar. Então, se você se dedica um pouco para melhorar uma pessoa, essa pessoa não vai voltar a fazer mal. Então, o agradável era isso. Eu digo, olha, eu quero conseguir que aquela pessoa não seja mais uma má pessoa. Isso foi o lema para mim, foi uma mudança. Eu disse, não, vou fazer isso, vou trabalhar em cima disso. Então, eu digo sempre, porque muitas pessoas não entendem, só quero dar um bom tratamento para aquele que cometeu um crime terrível. E a vítima? E a sociedade? Sempre há esse questionamento e vai existir sempre. E a gente não é ajudado muitas vezes, né? Porque a mídia em si, às vezes, trabalha contra. Mas é isso, eu deixo esse questionamento para vocês
quebrarem esses paradigmas. Vejam que ao ajudar o outro que estão passando, você está ajudando a si próprio e a toda a sociedade. Isso me leva, isso me motiva. Certo? E, para encerrar, eu vou passar para os agradecimentos, senhor presidente, primeiramente ao Tribunal de Justiça, na pessoa de Vossa Excelência, por esse evento maravilhoso que traz assim, a discussão, mostra que há caminhos, que há novos caminhos de justiça, né, que devemos procurar. Quero agradecer também aqui ao senhor Osair Vasconcelos pelos convites, né, formulados pela organização. Eu sei que você foi o capitão aqui dessa nau e está assim à disposição de todos para que qualquer assunto ligado à PAC ou outros de reinserção, socialização. Nós temos o programa Novos Rumos do Tribunal de Justiça, funciona lá na Ribeira, né? E tem outra timoneira, Guilmar Veras, está ali atrás, que está à disposição de todos para trocar ideias, para fomentar e para que vocês se interem e queiram saber alguma coisa a mais. Né? É isso que eu gostaria de fazer e dizer para você. Muito obrigado. Bom, conforme combinado, não sei se alguém vai ter alguma pergunta. O horário está avançado. O doutor Luiz Carlos se dispôs a responder. Mas também, se não quiser, a gente não acha ruim. Alguém? Alguma pergunta? Não, não é? Ali. Opa, ali? Ali. Pois não. E anuncie para quem a pergunta, por favor. Para quem? Boa tarde, meu nome é Assunção, sou servidora do Tribunal de Justiça. Eu tenho uma pergunta ao doutor Luiz. Quando o doutor Mário Ortoboni, ele criou essa metodologia PAC, né, através da sua experiência pessoal, se até hoje ela permanece em cima dos mesmos pilares, os 12 pilares que ele fundou, ou teve alguma mudança? Obrigada. Obrigado a você. A metodologia, ela não está pronta e acabada, né? Ela, a cada dia, a gente recebe e verifica algumas mudanças e possibilidades de alterar, né? Na verdade, cada dia a gente descobre uma maneira diferente de valorizar o ser humano. Na verdade, a cada dia descobre, por exemplo, né, porque antes falava, como eu disse, religiosidade, hoje fala assim, espiritualidade, exatamente para que a gente possa agregar todas as formas de aconchego do espírito, né? Doutor Mário tinha essas dificuldades, sabe? Então, eu penso que a metodologia não está pronta e acabada, ela recebe contribuições todos os dias, todo dia a gente quer aprender mais um pouquinho, tem diversas experiências novas acontecendo no Brasil e no mundo, não é? Mas é bem verdade que é importante que os dogmas sejam mantidos, né? E que mudanças sejam feitas à medida que se demonstrem eficazes, tá bom? Então, eu queria agradecer, enquanto presidente desse painel, essa disponibilidade do Dr. Luiz Carlos Rezende, né? Como eu disse, é um grande entusiasta no Brasil, desta proposta de mudança, ou a sociedade muda em algo que precisa mudar, pois nós não sabemos, não vamos parar. Eu tenho dito que a metodologia apaquiana, né, criada, imaginada e posta em prática pelo Dr. Mário Ortoboni, é a redenção da execução penal do Brasil. Tem jeito, se corrige o preso, tem jeito, porque eu comungo e acredito que os senhores vão comungar. Não mais com o que se dizia antigamente, o pau que nasce torto não tem jeito, morre torto. Negativo. O pau que nasce torto tem jeito, sim, senhor, não morre torto. Basta que alguém chegue junto, faça um teste numa árvore, planta uma árvore em casa, e se você deixar ela dessa maneira, ela vai crescer assim. Mas na hora que você for lá botar no interior tem um nomezinho, que você bota aqui e vai daqui a pouco ela vai e cresce retinha. Então, está faltando amor na humanidade, está faltando carinho, está faltando solidariedade. Então, agradeço ao doutor Luiz Carlos, mais uma vez, agradeço ao tribunal por ter me dado essa oportunidade de vê-lo, ouvi-lo e abraçá-lo, né? Agradecer à doutora Juliana Rezende, doutora Juliana, desculpe, Pérez, né? Rezende é ele, Pérez, pela presença também, muito oportuna, muita felicidades. E o doutor Gustavo Marinho,
por mais uma vez marcando presença. Ao presidente, deixou seus afazeres para vir aqui prestigiar o encerramento, e com isso eu declaro encerrado esse painel. Pediria uma salva de palmas para todos, inclusive para vocês, para em seguida devolver a palavra ao cerimonial. A gente agradece e registra a presença do presidente da OCB, Sescop, e da superintendente Sônia Rocha e do Roberto Coelho. Senhoras e senhores, estamos chegando aos momentos finais do seminário Novas Formas de Justiça, Novos Caminhos para a Sociedade, Conciliação, Justiça Restaurativa, Socialização, Audiências de Custódia e a Pax. Senhoras e senhores, neste momento teremos o encerramento. Convidamos o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, desembargador Expedito Ferreira de Souza. Excelentíssimo senhor desembargador Saraiva Sobrinho, presidente do programa Novos Rumos do Tribunal de Justiça. Excelentíssimo senhor Luiz Carlos Rezende, juiz corregedor das execuções penais da Associação Magistrada Brasileira. Senhor Gustavo Marinho, coordenador do programa Novos Rumos, doutora Juliana, juiz aqui presente, doutor Fábio Ataíde, doutor Ricardo, doutora Deni, doutora Tatiana, doutor Pedro Paulo e doutor Ricardo, lá de Currais Novos, né? Advogados aqui presentes, estudantes, servidores. Queria cumprimentar o doutor Zair Vasconcelos, nosso secretário de Comunicações, a quem parabenizo e louvo a sua iniciativa de promover esse seminário comemorativo 125 anos do Tribunal de Rio Grande do Norte. Coronel Elias, chefe do Gabinete Militar, meus senhores e minhas senhoras. Encerro mais um dia de trabalho, de brilho para o Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, no ano em que ele completa 1 século e 1/4 de vida. Quero agradecer aos esforços dos juízes que vieram das comarcas mais distantes do Rio Grande do Norte e também os da capital, que acumularam um dia de trabalho com a participação nesse seminário. Nosso ponto, agradeço especialmente ao nosso convidado mais distante, o doutor Luiz Carlos Rezende. Ele deixou os seus afazeres em Belo Horizonte para somar esforços dos demais palestrantes e dar brilho a esse seminário. Sei do esforço que o doutor Luiz fez, dos horários de voos que enfrentou e vai enfrentar por estar aqui. Obrigado, doutor Luiz, que está difícil chegar no Nordeste hoje. Da manhã. Resiste o trabalho dos servidores desse Tribunal de Justiça, das comarcas, da nossa escola, que fizeram tudo para oferecer o que tem de melhor e as melhores condições para as dos eventos. Sei que vocês foram além do cumprimento do dever profissional e trataram esse trabalho com muito amor. A todos agradeço e resisto o empenho, mas quero acrescentar, parafraseando o poeta, tudo vale a pena quando o objetivo é justo. Modernizar a justiça e o atendimento do cidadão, encontrar novas formas de convivência social que possam ser reguladas ou estimuladas pelo Judiciário é uma grande e necessária tarefa.
O Tribunal de Justiça tem feito isso ao longo de décadas e não vai ficar por aqui. Trabalhamos para melhorar o atendimento aos jurisdicionados. Trabalhamos para tornar a nossa justiça mais célere. E estamos atentos às novas formas de justiça, às necessidades e exigências da sociedade. Encerro o seminário, mas não encerro o desejo de que vá além das palestras e intervenções e desejo que, a partir de agora, dê novos frutos, como a sociedade pede, e o judiciário cumpre com o espírito de conciliação e desenvolvimento social que carece esses tempos difíceis que vivemos. A todos os participantes, obrigados e parabéns. Vamos para casa com o sentimento do dever cumprido e consciente das tarefas que temos pela frente. Muito obrigado a todos e declaro encerrado este seminário.